Bom dia aos amigos e amigas do nosso Falando a Verdade, espaço de informação e análise do momento político, direto aqui de Brasília, nesta quinta-feira, dia 9 de abril. A escalada do coronavírus no Brasil, ela confirma as nossas preocupações com a postura do governo no enfrentamento da crise sanitária. Dados de ontem, registrados, apontam 15.927 pessoas infectadas no Brasil e já chegando ao número de 800 mortos. E isso com os números crescendo a cada dia. O que é mais grave é que a comunidade científica e o próprio Ministério da Saúde admite que estes números estão muito abaixo da realidade. Existem muito mais pessoas infectadas e existem também mais mortos. Por que isso? Seria porque o governo estaria escondendo? Seria porque o governo estaria maquiando estes números? Não. É porque, na verdade, no Brasil, não existem testes disponíveis na quantidade necessária para testar as pessoas para que se saiba se elas estão ou não com o coronavírus. Ora, se não existem os testes disponíveis, como é que se pode falar que a pessoa está com coronavírus? Não há como fazer o diagnóstico. Então, essas pessoas, elas não estão na estatística. Só para se ter uma noção da gravidade disso que eu estou falando, da falta de testes. Na Itália, a média de testes por 1 milhão de pessoas é para cada 1 milhão de pessoas 11.400 testes. Na Alemanha, são 10.900 testes por cada 1 milhão de habitantes. Em Portugal, são 8.400 testes. Na Espanha, 7.500 testes. Nos Estados Unidos, 5.200 testes por cada 1 milhão de habitantes. E aqui no Brasil, apenas 258 testes por 1 milhão de habitantes. É isso mesmo, apenas 258 testes por cada 1 milhão de habitantes. Então não tem teste disponível no setor público, não tem teste no setor privado. Os testes basicamente estão disponíveis para os profissionais da saúde, muitos não foram testados e muitos dos testes são feitos depois da morte, depois de morto. Então, isso está dando espaço, inclusive, até para especulação, né? Pessoas ganhando dinheiro na iniciativa privada por conta da falta de teste. E por que isso acontece no Brasil? Porque o governo não agiu e não está agindo. Não se preparou para fazer os testes e parece que não tem preocupação sobre isso. Não comprou testes, não produziu testes necessários, não ajudou os estados e municípios a se prepararem para ter os testes. O fato é que estes números apresentados, eles estão muito distantes da nossa realidade, que é muito mais grave do que o que se está apresentando. Na falta destes testes do coronavírus, as doenças e mortes, em muitos dos casos, elas não são notificadas como coronavírus. Elas são colocadas apenas como síndrome respiratória aguda grave, sem fazer nenhuma referência ao coronavírus, porque não tem teste. Uma prova disso que eu estou dizendo é a taxa de letalidade apresentada aqui no Brasil. O que é essa taxa de letalidade? É uma taxa que compara o número de casos já confirmados da doença com o número de mortes do coronavírus.
No mundo, essa taxa não chega a 2%. Quer dizer o quê? De cada 100 pessoas infectadas, 2 pessoas morrem. Aqui no Brasil, a taxa apresentada já passa de 5%. E por que chega nesse número? Não é a realidade. É porque aqui no Brasil, nós não temos o número real de casos. O número real de casos é muito mais do que aquele que está sendo apresentado. E como as mortes elas são mais difíceis de esconder, apesar que mesmo em alguns atestados médicos, atestado de óbito, às vezes não consta que é coronavírus, mas é mais difícil de superar, então essa proporção ela aumenta. O fato é que aqui no Brasil nós temos muito mais pessoas infectadas do que os 15.927 apresentados ontem, admitidos ontem pelo Ministério da Saúde. No próprio Ministério da Saúde fala-se em até 10 vezes mais o número de pessoas infectadas no país. Isso é muito grave, porque essas pessoas podem estar circulando, essas pessoas podem estar ajudando a propagar ainda mais o vírus dentro da confusão de orientação que se tem aí nesse bate-cabeça entre o Ministério da Saúde e o próprio presidente da República. O fato é que isso tudo serve para um alerta. Nós temos que aumenta-se a necessidade do cuidado, aumenta-se a necessidade do isolamento social. Precisamos ter o cuidado, ter o mínimo possível de contato com as pessoas. O cuidado higiênico básico é cada vez mais importante. Nós estamos numa verdadeira guerra e nessa verdadeira guerra todo cuidado agora é pouco. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade. Bom dia.